E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, como prometido no vídeo anterior, para a gente trazer aí as primeiras informações, notícias, um esboço do time provável de Hernan Crespo. É isso mesmo, Hernan Crespo, argentino, 45 anos, estreia oficialmente como técnico do São Paulo na beirada do gramado, amanhã às 7 horas da noite no estádio do Morumbi. Primeiro jogo do Campeonato Paulista, né? Primeira rodada aí inaugural do Paulistão 2021, o São Paulo recebendo a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. E aí, gente, muitas notícias, muitas informações, então eu dei uma compilada um pouco aqui em alguns dados, algumas coisas que eu acabei lendo, pra gente comentar, pra gente ter o nosso diálogo aí antes da estreia do São Paulo aí na temporada 2021, que seja uma temporada muito melhor do que foi de 2020, principalmente a gente tendo em si um time competitivo, né? Um time que honre essas cores, um time que entenda, né, o que é vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube e que deixe tudo no gramado. A vitória, claro, é consequência disso, mas que a gente consiga ser representado em campo. É isso que o torcedor são paulino quer e sempre quis, né? Por isso que a gente batia, eu principalmente, sempre bati muito forte em cima do nome de alguns vagabundos que vestem ainda a camisa do São Paulo, mas se Deus quiser, por um período curto de tempo, com o Hernan Crespo aí ajeitando a casa. Bom, gente, o Crespo treinou, né, com os jogadores, já tem uma lista de inscritos. E aí a grande novidade, a grande notícia do momento foi a não inclusão do nome do Luan, né? O volante Luan não foi inscrito no Paulistão para essa primeira rodada, porque podem ser inscritos até 22 nomes, se eu não me engano, e aí o nome dele não foi incluso nessa lista, por quê? Porque tem clubes estrangeiros interessados no futebol do Luan, interessados em comprar o Luan, levar o Luan do São Paulo. E aí já começou aquele burburinho, aquele diz que me disse, aquela monte de fofoca, o que poderia estar acontecendo se o Luan... uns falaram que ele estava machucado, que ele não foi relacionado porque ele vai precisar fazer uma cirurgia, outros já disseram que ele já estava fechado com o clube XPTO. A realidade é o seguinte, gente, você sabe que aqui o papo é reto, o papo é sério, não tem essa coisa de fake news, então o que eu consegui apurar é o seguinte, estão alguns clubes sim interessados no futebol do Luan, mas o nome está em absoluto sigilo. Ou seja, o São Paulo não abriu quais clubes estão interessados, a quantidade deles, quem são, quais as propostas, tá tudo ali no segredo, né, entre São Paulo e esses clubes, mas a realidade é sim que tem clubes interessados. E eu já digo aqui, aí é uma opinião, não é uma informação, eu já acho que pelo fato do Luan já ter saído, né, não ter sido inscrito para o primeiro jogo do São Paulo na temporada de 2021, eu acho que já é um indicativo suficiente para a gente entender que ele realmente não vai mais vestir a camisa do São Paulo. Parece que ele tem sim a vontade de permanecer no São Paulo, mas a gente não pode deixar de citar o grande problema financeiro, a grande situação caótica financeira que o São Paulo vive no momento. Então, mediante a uma sinalização de alguma proposta muito boa, tanto para o Luan quanto para o São Paulo, eu acho que mesmo com essa vontade inicial do jogador de permanecer, talvez a diretoria converse com ele para ver os dois lados da coisa, né, os dois lados da moeda. Tanto o lado do Luan em si, que poderia receber um valor importante, como também para o São Paulo, que dependendo da quantia aí poderia já ficar tranquilo, né, daqueles 176 milhões que a diretoria planejou de venda de atletas, né? A gente já bateu aí cerca de 80, 90 milhões com a venda do Brenner e agora poderia pegar o restante talvez, dependendo da quantia, repito, com o Luan. Bom, gente, a realidade é o seguinte, o Luan não participa desse jogo, né, como eu disse, e aí o Crespo vai ter que quebrar a cabeça para ver como que ele vai montar a equipe, porque é o primeiro jogo dele, é importante o Crespo começar com o pé direito, né, vencendo a partida, o São Paulo abrindo 3 pontos já no seu grupo do Paulistão, então, e a gente não tem no elenco um jogador que faz a função do Luan. Né, esse jogador mais combativo, esse jogador mais protetor da zaga, esse cara que chega mais junto, a gente não tem nenhum outro jogador. Então o Crespo está tendo que quebrar a cabeça e mediante ao que tem no momento,
Eu não me admiro se de novo o Barata Tonta, o Detefon, mais conhecido como Tietê, for escalado naquela posição. Tudo indica e tudo vai depender de como que vai ser montado esse São Paulo. Aparentemente o Crespo vai sim manter os 3 zagueiros. Ele gostou muito da atuação do time frente ao Flamengo, né, no último jogo do Campeonato Brasileiro, vitória do São Paulo por 2-1. São Paulo mostrou um time mais com mais brio, com mais pegada, com mais concentração, com mais fome e mais resguardado defensivamente. Isso agradou a comissão técnica e principalmente o Crespo. Então o Crespo já joga com 3 zagueiros, então é bem provável que ele vai manter, né, os 3 zagueiros ali. Então um time provável do São Paulo seria com Thiago Volpi no gol, Diego Costa, Bruno Arboleda e Bruno Alves, né, pelo lado mais esquerdo da zaga ali, 3 zagueiros. Aí esse jogador de frente ali, que seria do Luan, tá uma incógnita. Pode ser o Hernanes, que eu acredito que não vai ser, porque ele não tem físico mais para fazer esse tipo de situação. Tudo indica que vai ser o Detefon do Tietê, que pode ser colocado ali, ou mesmo o Daniel Alves sendo colocado como esse cara um pouco mais atrás, né, esse primeiro volante, mas dependendo muito da variação do jogo, não necessariamente esse cara mais fixo. Tem o Nestor, muita gente fala do Nestor, mas ele não é esse primeiro volante, né? O Nestor é um segundo volante, é um cara um pouco mais o segundo homem ali do meio campo, um pouco mais à frente desse primeiro volante, mais combativo. Então o São Paulo precisa urgentemente correr atrás de uma reposição. Mesmo com o Luan, o São Paulo precisava ter, né, a compra de mais um volante, está atrás ainda, né? A informação até agora é que o São Paulo está negociando com o Gabriel Neves, o volante uruguaio ali do Nacional do Uruguai. As coisas estavam aquecendo, esquentando, o São Paulo estava mais próximo de fechar o negócio, mas ainda não está sacramentado, e com a ausência provável do Luan, com a saída do Luan, o São Paulo vai precisar comprar sim, de fato, um volante, quiçá 2, porque contar com o Hudson, desculpa, não tem condição nenhuma de Hudson ser titular mais do São Paulo. Então, nessa atual conjuntura, o São Paulo vai ter sim que ir para o mercado, principalmente nessa posição de volante. Então tem essa incógnita no meio, né? Se for o Tietê, vai ficar mais para frente Daniel Alves e provavelmente Igor Gomes entrando, com o Igor Vinícius aberto pela direita, o São Paulo tendo que ir no mercado também. Juanfran não faz mais parte do São Paulo, então o São Paulo vai ter que ir atrás de um outro lateral direito. Não dá para contar só com o Igor Vinícius, não, nem pela qualidade técnica e muito menos também pela postura dele em campo. É um jogador que toma muito cartão, não tem condição de contar só com o Igor Vinícius. São Paulo vai ter que ir atrás do mercado também, atrás de um lateral direito, né? Aí Reinaldo voltando depois das pataquadas que ele fez na temporada 2020, né? Tomara que alguém tenha dado um chacoalhão nele ali, porque é a chance derradeira dele. Esse Paulistão é a chance derradeira do Reinaldo. Ele não pode ficar no São Paulo se ele continuar sendo esse palhaço que ele está sendo, né? Então é a última chance do senhor Reinaldo, que ele saiba aproveitar, porque senão é rua. Eu, no meu modo de entender, eu já colocaria o Wellington no Campeonato Paulista para dar rodagem pro moleque, dava mais oportunidades para ele, sabe? Dava mais chance para ele demonstrar o futebol dele, 3, 4, 5 jogos consecutivos, e deixaria esse Reinaldo afastado, para ele começar a pensar as merdas que ele faz. Mas como é uma nova comissão, aquela coisa toda, o Reinaldo tem um certo nome, não sei por que tem um certo nome, mas ele tem um certo nome ali no elenco do São Paulo, então provavelmente ele vai ter ainda mais uma chance. E aí na frente, Luciano, nosso talismã, nosso artilheiro, né, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols, o nosso homem gol, e do lado dele o Pablo, que eu espero que seja, no mínimo, pelo menos parecido com o Pablo que jogou contra o Flamengo. Um cara que demonstrou mais vontade, que demonstrou mais participação no jogo, que se entregou mais e que principalmente fez gol, né? É isso que a gente espera do Pablo, que é a última chance derradeira dele. Eu tô entendendo dessa maneira, porque se ele não for bem no Paulistão, aí blau, já era, não tem mais chance, não tem mais como dar vaga e oportunidades para o Pablo, que ele já teve inúmeras chances no São Paulo, né? Agora é a chance derradeira. Gente, esse é o provável time do São Paulo, essas são as informações de momento. Eu sabendo de outras coisas, eu volto aqui para a gente comentar, se não,
o nosso tradicional pós-jogo, agora sim, analisando friamente o jogo do São Paulo, desempenho, resultado, tudo o que aconteceu na partida, pontos positivos e negativos da estreia do Hernan Crespo, tudo isso você vê com a gente aqui amanhã, depois do nosso pós-jogo, que é às 9 horas da noite, tá bom? Então 9 horas, 9h15 mais ou menos, já vai ter o nosso vídeo aí analisando o primeiro jogo do São Paulo na temporada 2021, tá bom? Grande abraço para todo mundo, bom final de semana. Vamos São Paulo, a hora é agora, é a hora de mudança. Vamos São Paulo.